Hoje eu vou estar respondendo aqui a dúvida de um dos meus clientes que me perguntou o seguinte: mestre, o que não fazer depois da amarração amorosa? Bom, eu acredito que o meu cliente estivesse perguntando a respeito sobre os preceitos. Que depois eu conversei com ele, no caso, eu passei os preceitos ali para ele e falou, beleza. Mas é o seguinte, essa pergunta, no caso, me despertou uma outra coisa. Sobre, no caso, o que você não fazer depois da amarração amorosa. É o seguinte, quando você, no caso, paga um trabalho, normalmente, no caso, tem aquela necessidade da tua própria energia, ela tá compatível, no caso, com aquele trabalho em si que você está pagando. Por exemplo, a amarração, ela necessita, no caso, claro, né, além da tua fé e da tua crença, a amarração, ela também necessita, no caso, de vários fatores, como, por exemplo, a energia, no caso, do amor. Mais algumas coisas ali, como, por exemplo, a energia SEX, no caso, que eu não posso completar a palavra, porque senão o YouTube me barra. Essa energia SEX, que algumas pessoas vão entender, deve ser preservada, no caso, depois que você paga um trabalho. Então, ou seja, não pode, no caso, estar se aliviando, né, sozinho, no caso, ou sozinha. Então, ela deve estar sendo preservada. Quando você paga um trabalho, por exemplo, de prosperidade, você deve permanecer a sua energia, no caso, sempre positiva e puxando, no caso, riqueza na sua parte mental. Então, você deve estar atraindo ali boas energias do dinheiro, para que você, no caso, possa estar compatível com aquela energia. Mas, no caso, se tratando, claro, né, dentro dos trabalhos de destruição, separação e tudo mais, que a tua energia também tem que estar compatível com aquele ritual. Mas falando, né, no caso aqui, sobre a energia da amarração amorosa, quando você paga um trabalho de amarração, você deve estar com a tua energia positiva também. Então, ou seja, você deve, no caso, estar cumprindo os preceitos pelos quais o teu dirigente passou para você, não o quebrando, né? Ou não os quebrando também, caso seja mais do que um. Então, quando você paga, no caso, um ritual de magia, né, principalmente no caso do âmbito da amarração amorosa, é muito interessante, no caso, que você mantenha a tua cabeça, no caso, puxando que a pessoa vai voltar ali para você. Então, um ser humano, no caso, ele é movido, claro, né, por energia. Então, ou seja, o ser humano ele tem as suas vibrações. Já foi, no caso, comprovado também essa parte, no caso, pela parte científica também, que quando você mentaliza bastante numa pessoa, a tendência, no caso, é que aquela pessoa também esteja mentalizando ali em você. Então, tem aquelas vibrações mentais ali, no caso, comprovadas pela própria ciência, que é natural, no caso, quando um ser está pensando no outro, o outro acaba pensando no outro ser também. Então isso, no caso, é uma energia científica também. Quando você, no caso, paga algum tipo de trabalho, pela parte da amarração, não é muito bom você ficar ali mentalizando, por exemplo, coisas negativas, como você ter medo, como você mentalizar que a pessoa não vai voltar mais. Então, ou seja, todo esse tipo de vibração você está atraindo. Então, ou seja, você já está com essa vibração. Então, ou seja, você já está com essa energia. Quando você começa a mentalizar muito aquilo ali, você começa a puxar aquilo ali também. Então, algo, no caso, que só estava no interno, ali na tua cabeça, aquilo ali vai passar o quê? A ser algo externo. Então, você vai estar puxando, no caso, aquela energia também de fora para dentro e também vai liberar de dentro para fora. Então, vai virar aquelas trocas ali de energia negativa, no caso, pelas quais você está passando ali naquele momento. Então, quando você paga, no caso, um trabalho de amarração amorosa, principalmente, no caso, a amarração, que ela depende, no caso, daquela energia, você, no caso, acaba estragando todo aquele ritual. Uma coisa, no caso, que é interessante também estar comentando aqui com vocês, é o seguinte: quando você vai, no caso, tá pagando um trabalho de magia, é interessante, no caso, você também tá fazendo o jogo. Porque muitas das vezes você vai pagar um trabalho espiritual, no caso, para um pai de santo ou para uma mãe de santo ali, que nem ao menos, no caso, aquela pessoa está realmente, no caso, interessada em estar ali te ajudando, né? Porque também muito magista que está na internet também não tem muito interesse, no caso, em estar lhe ajudando. Aquela pessoa, nem ao menos, no caso, indica um trabalho espiritual adequado ali para você, e ela nem ao menos, no caso, se interessa em estar abrindo o jogo ali com você. Então, ou seja, a pessoa, por exemplo, assim, ela é especializada, no caso, em jogo de búzios, a pessoa, ela sabe, no caso, que tem que lançar você pro jogo de búzios, e a pessoa não vai fazer isso. O outro lá joga tarô, por exemplo. Que nem eu jogo tarô.
Então o cara vai lá, ele sabe que tem que passar você em uma consulta, mas ele só vai pela qual você está dizendo e o cara lança você ali diretamente para o ritual, sem ao menos estar puxando você para uma consulta. Então, tudo isso, no caso, acaba gerando um atrapalho muito grande ali na tua vida, que nem você, ao menos, no caso, consegue estar entendendo depois, né, pelo qual você já pagou o trabalho, você não entende o porquê que o teu amor não voltou ainda depois de 5 meses. Então, você não consegue estar entendendo, por exemplo, o que está acontecendo depois do ritual, porque o cara não acompanha. Então, ou seja, o cara não jogou para você nem antes de você pagar o trabalho, imagine depois. Então, assim, se o cara não jogou para você antes de você pagar o trabalho, não adianta depois você querer, no caso, ir cobrar o cara, por exemplo, e falar assim, ô pai Francisquinho de Aruanda, você não vai abrir o jogo para mim, para ver como é que tá o acompanhamento? Por exemplo, viu, mãezinha Joaninha das 7 encruzilhadas, você não vai abrir os búzios, no caso, para ver como é que tá o acompanhamento ali do meu trabalho? O que o cara vai falar para você? Eu nem joguei antes. Você vai cobrar o quê, sendo que eu nem joguei? Agora, por exemplo, agora você vai ter que esperar, no caso, porque o trabalho já foi feito, já foi entregue, agora é só esperar. Então, ou seja, depois daquele trabalho que você pagou, não tem acompanhamento. O cara não vai jogar, no caso, para você, para ver, porque o cara não fez isso nem antes, no caso do trabalho, imagine depois. Então, não adianta, no caso, você querer pagar um trabalho às escuras. Muitas pessoas que me procuram já chegam para mim falando, mestre, eu já consultei, eu já fiz 958 consultas e eu tenho absoluta certeza que o meu amor vai voltar. A única coisa que eu quero saber é quanto que custa a amarração e o que precisa para poder estar fazendo. Entendeu? Então, aí eu vou falar pro cara, tudo bem, você já jogou lá com seus 997 oraculistas. Mas eu, particularmente, não faço trabalho sem antes fazer uma consulta. Então já é interessante, no caso, para você que me assistiu, no caso, até aqui, já é interessante. Você saber, no caso, eu não vou fazer o teu trabalho sem antes passar você na consulta. Então, para eu poder ter certeza, no caso, que você realmente passou pela consulta, é você passando a consulta comigo. Então não tem como, no caso, eu chegar para você e indicar um trabalho para você sem antes, no caso, eu saber o que está acontecendo. Por quê? Porque dentro do jogo eu vou perguntar, né, no caso pro tarô, o que tem que ser feito. Então, você, quando fizer uma consulta comigo, você vai ver, eu vou mandar você lançar para mim de 3 a 5 perguntas e você me mandar também qual que era o tipo de relacionamento que você e a pessoa amada tinham. Por quê? Porque essa informação conta dentro do jogo. O que você era da pessoa? Vocês eram ficantes? Vocês nunca ficaram? Você e a pessoa amada, nem ao menos, nunca deram nada de um beijo, por exemplo? Vocês eram casados? Vocês são amantes? Vocês eram amantes? O que vocês eram? Então, tudo isso, no caso, na hora de abrir o jogo, conta. Por quê? Porque eu preciso ver qual que vai ser a solução para esse problema teu. Então, eu sou do tipo de magista, no caso, que eu não faço enormes revelações, porque eu não sou vidente. Eu não nasci com o dom da vidência. Mas eu tenho o dom do tarô. Então, ou seja, eu consigo, no caso, estar dominando o jogo. Então, eu consigo ter a minha conexão com aquela espiritualidade. Então, ou seja, aquilo ali eu uso a minha mediunidade hoje para eu poder estar achando, no caso, uma solução ali para o teu problema. Agora, por exemplo, já tem os videntes, no caso, que eles nem ao menos te dão a oportunidade de você fazer uma pergunta. Os caras só querem, no caso, que você faça o pagamento e lance os nomes. Deixa que eu revelo. Então, nesse sentido, você já não tem a oportunidade, no caso, de você estar fazendo suas perguntas, de você estar trazendo seus questionamentos. E isso, no caso, quando você vai pagar uma consulta para um vidente, por exemplo, o cara só vai querer saber do pagamento e do teu nome, para ele, no caso, te lançar a mensagem que a espiritualidade está dizendo, e você tem que aceitar aquilo e partir ali de um trabalho espiritual ali em cima daquilo ali. Entendeu? Então, ou seja, é aí, no caso, que vem o grande erro, que é você estar pagando o trabalho às escuras. E muitas pessoas já não, porque eu pego cliente todo dia. E a maioria dos meus clientes já chega para mim falando, mestre, eu achei o primeiro na internet e acabei pagando o trabalho pro primeiro, no caso, que eu achei. Eu abri lá no Google e acabei pagando o trabalho pro primeiro que eu vi. Então, daí o cara não tem resultado até hoje, aí o cara fica desesperado, porque daí ele não sabe, no caso, o que fazer e como fazer para poder estar resolvendo aquele problema. Então, você, no caso, você nunca
faça o erro de você estar já fazendo o trabalho na primeira que você acha, sem ao menos você ter a absoluta certeza de que aquele ali é realmente o teu trabalho que você precisa estar fazendo. Muitas das vezes acontece, por exemplo, de também não ser uma amarração amorosa que tem que fazer. Às vezes pode acontecer no caso de simplesmente você fazer um vira-pensamento, por exemplo, e já resolveu o teu problema. Muitas das vezes o tarô ele vai indicar para você um adoçamento. Não, o adoçamento, no caso, vai estar resolvendo o problema aqui dessa pessoa. Muitas das vezes o tarô vai chegar para você também e vai falar, olha, não adianta, por exemplo, você estar fazendo um trabalho porque o teu amor não volta mais. Então, ou seja, daí se você quiser insistir, já é problema teu. Mas o tarô pode lançar, no caso, também isso daí. Que simplesmente, no caso, você está pagando um trabalho, não vai estar resolvendo o teu problema em absolutamente nada e você vai estar perdendo teu dinheiro. Então, o jogo ele é importante para isso. Só que tem pessoas que têm medo de ouvir a verdade. Esse que é o problema também. Muitas pessoas têm o medo de estar ouvindo a verdade e a pessoa ela quer porque quer pagar um trabalho, porque na cabeça dela, fazendo um trabalho, realmente vai estar funcionando. Então tem muitas pessoas que se deixam cair no erro. Esse também que é outro problema. Porque muitas das vezes a pessoa ela simplesmente quer pagar o trabalho e pronto. Ela quer pagar o trabalho porque ela está decidida daquilo. Ela não quer jogar, ela não quer saber se vai dar certo ou não. Ela simplesmente quer pagar o trabalho e pronto, acabou. Então, esse daí, depois, uma pessoa como essa, não tem o que cobrar do magista. Porque se você, no caso, vai fazer uma consulta, por exemplo, e na consulta mostra que não tem caminho, cabe a você. Vai fazer? Então, beleza. Você já sabe, né, que não tem caminho. Você já sabe que o trabalho também não é 100% garantido, se bem que nenhum trabalho é 100% garantido. Todo trabalho, no caso, ele tem no máximo ali, jogando muito alto, uns 80% no caso de chance do trabalho dar certo. Isso daí, no caso, é a realidade. Não existe, no caso, trabalho espiritual 100% garantido. Isso daí não existe. Para você que me assistiu até aqui, você já sabe. Não há trabalho espiritual 100% garantido. No máximo ali, jogando muito alto, tendo caminho para trabalho espiritual, tendo caminho para vocês ficarem juntos, não é 100%. É no máximo 80%, porque tem as adversidades ali da linha de destino, enfim. São alguns fatores ali que não permitem nenhum tipo de ritual ser ali 100% garantido de resultado positivo. Mas enfim, já é difícil, no caso, você ter um resultado bom. Agora você imagine você fazer um trabalho, por exemplo, às escuras, sem você estar consultando o tarô, né, ou o jogo de búzios. Então, num caso como esse, é bastante complicado, porque daí a pessoa vê que não tem caminho, a pessoa ela quer insistir naquilo. E muitas das vezes acontece, por exemplo, de você acabar caindo no engano. Então, infelizmente, no caso, muitas pessoas simplesmente querem estar fazendo um trabalho a toda custa. Não interessa, no caso, o que o tarô vai dizer, o que o tarô não vai dizer, enfim, a pessoa ela não quer saber. Ela simplesmente quer fazer o trabalho e pronto, acabou. Aí, no caso, já vai caber a ela. Então, assim, nunca faça o erro, no caso, de você tá cometendo o erro de você pagar um trabalho sem antes você estar fazendo uma consulta. Procure, no caso, estar deixando a tua energia positiva também, tá? Deixe sempre a tua energia positiva. Quando você paga um trabalho de amarração, não fique com o pensamento negativo que o teu trabalho não vai dar certo, que a pessoa não volta mais. Então, ou seja, todo mundo, no caso, vibra, né? Todo mundo, no caso, tem a sua vibração. Todo mundo, no caso, que é um ser humano, tem a sua energia, cada um tem sua energia pessoal, enfim. E quando você começa a estar vibrando demais ao lado negativo, você acaba atraindo a negatividade para a tua vida. Então, não faça o erro, no caso, de você acabar pagando um trabalho de magia e depois você ficar absorvendo energias negativas, ou energia do medo, energia, no caso, da traição, que o teu amor está traindo você, porque tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você pensa, acontece. Então, em vez de você ficar absorvendo aquela energia negativa, começa a absorver energia positiva, que o teu amor vai voltar, que logo a pessoa volta, você acredita na espiritualidade, você tem fé na espiritualidade e por aí vai. E quando você começa, no caso, a estar vibrando esse tipo de energia, a espiritualidade consegue estar se conectando ali com você e até mesmo estar equilibrando a tua energia, trazendo a pessoa novamente para você. Então,
sempre permaneça a tua cabeça sempre positiva, deixando ela sempre às alturas, sempre no alto, que vai dar certo, já funcionou, você não vai perder o teu dinheiro não vai ser jogado fora, enfim, aquela oferenda que você está fazendo, que você está pagando, ela vai dar certo e por aí vai, permaneça sempre a tua energia, sempre nessa vibração, para que você, no caso, não venha a estar caindo no erro de você acabar aí jogando teu dinheiro fora e acabar perdendo tudo, beleza? Mas enfim, então é isso. Se você me assistiu até aqui, não deixe de estar dando seu like, de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!